Olá, meus amores. Hoje começamos com o livro 3, tá? Que no capítulo 1 vai trazer a fotografia. A história da fotografia. A fotografia é uma técnica artística que não tem um único criador, isto é, uma única pessoa que possa assumir a autoria de todos os estudos. Pesquisas e experimentos realizados desde a antiguidade que resultaram em sua invenção. A primeira fotografia foi gravada em uma placa de estanho, elemento químico metálico, no ano de 1826, pelo francês Joseph Nikiphore Niepce. Do século XIX até os dias de hoje, a fotografia passou por meios analógicos até chegar à criação digital de imagens, difundida em equipamentos eletrônicos por meio de aplicativos e programas de computador. A fotografia tornou-se uma ferramenta de uso popular e é provavelmente uma das técnicas de produção de imagem mais utilizadas em todo o mundo. Na fotografia, o método do analógico acontece por meio de processos físicos e químicos que resultam em um negativo e depois na cópia fotográfica. Entre as selfies, é um grande número de imagens do cotidiano registradas. O estudo sobre a fotografia pode provocar uma reflexão sobre a sociedade atual e a sua obsessão com a imagem, instigando a compreensão de ação de fotografar como um ato de olhar o mundo e escolher o que será enquadrado. Afinal, em sua essência, fotografar é o ato poético de transformar luz em imagem. A fotografia, os primeiros experimentos. Cerca de 350 anos antes de Cristo, os gregos começaram a investigar a criação de uma imagem usando a luz. Alguns registros contam que Aristóteles, no período da antiguidade, já utilizava a câmara escura em seus estudos de astronomia. Ela é considerada uma precursora da máquina fotográfica e é constituída basicamente por uma caixa com paredes internas escuras e opacas, um pequeno orifício e paralela a ele uma superfície fotossensível, isto é, sensível à luz. Quando a câmera é apontada para um objeto e recebe luz pelo orifício, a imagem projetada na superfície fotossensível é invertida. No período do Renascimento, a câmera escura foi usada como recurso para estudos de imagem por Leonardo da Vinci e outros artistas do período. Um dos principais artistas que utilizaram a câmera escura para o estudo da luz e das imagens foi Jonas Vermeer. O artista holandês é conhecido por sua excelência no estudo, na criação e no tratamento da luz em suas pinturas. A luz presente na intimidade das residências, em cenas domésticas e cotidianas, foi o principal objeto de pesquisa do artista. Para além da câmera escura e dos estudos físicos sobre a formação da imagem, pesquisadores como Ângelo Sala e Carl Seitz dedicaram-se aos estudos sobre os sais de pratas e a fixação da imagem produzida pela luz. Outros cientistas começaram a experimentar formas de fixação da imagem criada pela luz em diferentes superfícies. Em 1826, a primeira fotografia foi realmente fixada em uma superfície pelo físico francês Joseph Nikiphore Niepce, por meio de uma técnica denominada heliografia, gravura por meio da luz, utilizando uma câmera escura e uma placa de estanho recoberta com betume. Como superfície fotossensível, Niepce conseguiu produzir a primeira fotografia impressa e permanente da história. Os estudos desenvolvidos por Niepce foram aprimorados por Louis-Jacques Mandré Daguerre, que criou o daguerróptico, aparelho capaz de produzir imagens permanentes com um tipo de exposição menor do que o alcançado por Niepce. Outros estudiosos também avançaram nas pesquisas fotográficas desenvolvidas durante o século XIX, até chegarmos à criação da primeira câmera fotográfica popular em 1901. A invenção da fotografia, em meados do século XIX, provocou mudanças na função social do artista e da própria arte. Até o momento, era o artista quem produzia o retrato das pessoas importantes, representava as cenas históricas, as paisagens e criava as imagens presentes na sociedade. Com o avanço tecnológico do processo fotográfico, o fotógrafo passou a ser responsável pelo registro das imagens da sociedade e o artista perdeu sua função social. Essas mudanças provocaram reflexões e uma crise na arte,
levando a uma redefinição de seu conceito e sua função a partir do século XIX. Ao mesmo tempo que perdeu sua função social, o artista se viu livre para desenvolver suas pesquisas artísticas. A crise iniciada no século XIX, portanto, influenciou os movimentos artísticos, principalmente as mais direcionados à pintura. Desde seu aparecimento no século XIX, a fotografia foi, aos poucos, acumulando atributos artísticos, até ser realmente aceita como meio de expressão artística. Com o desenvolvimento artístico da fotografia no século XX, teve início um processo de popularização por meio da comercialização de equipamentos mais acessíveis à população. A fotografia no século XX avançou em processos tecnológicos, filmes coloridos, fotografias instantâneas, procedimentos de revelação e ampliação, entre outros, fazendo com que, definitivamente, os meios de produção da sociedade industrial chegassem até a produção artística. Para além dos avanços tecnológicos, a fotografia se insere como meio documental e artístico. As fotografias documentais das guerras e dos acontecimentos históricos também revelam, em alguns casos, a busca pelo apuro estético das imagens. Henri Cartier-Bresson foi um fotógrafo e fotojornalista francês de extrema importância para a história da fotografia do século XX. O apuro técnico e estético de suas imagens levou o olhar artístico para a fotografia jornalística. Bresson não era adepto de acessórios tecnológicos, utilizava filmes em preto e branco e uma máquina fotográfica antiga. O fotógrafo afirmava a importância de reconhecer um momento decisivo para o clique fotográfico. Compreender esse momento preciso implicaria a sensibilidade do olhar do fotógrafo sobre o instante vivido. Man Ray foi um artista norte-americano conhecido por suas experimentações expressivas na fotografia. Desenvolveu a técnica de raiografia, que consiste na disposição direta de objetos sobre o papel fotográfico. Man Ray realizou várias experimentações como raiografia e foi um mestre na distorção e manipulação de imagens fotográficas, extraindo o máximo de expressividade na composição de suas imagens. Observe a imagem aí que vocês conseguem ver da raiografia de Man Ray, né? Que objetos vocês imaginam que o artista utilizou para compor esta obra? A fotografia ganhou popularidade e espaço na arte, no jornalismo, na moda, entre outros, como meio de expressão artística, de comunicação e registro da vida. No final do século XX, a fotografia passou por uma intensa mudança do sistema analógico para o digital, que se consolidou no século XXI. A fotomontagem consiste na criação de uma composição fotográfica, utilizando o recorte de várias fotografias diferentes. Hannah Roche foi uma das primeiras e mais importantes artistas a investigar e utilizar essa técnica. Roche é uma referência feminina dos movimentos artísticos do início do século XX e fez do feminino uma temática recorrente em suas produções. O artista britânico David Hockney também trabalhou com a fotomontagem na criação de suas obras. Desde a década de 1960, Hockney utiliza a fotografia para fazer registros de amigos e familiares, que posteriormente são aproveitados em suas pinturas. A partir da década de 1980, o artista construiu seus trabalhos utilizando fotografias instantâneas e criando grandes montagens. A fotografia revela a forma como olhamos o mundo. As ações de escolher um enquadramento, eleger um objeto, pessoa, imagem e guardar aquele instante do tempo em forma de imagem são escolhas que dizem respeito à nossa maneira pessoal de observar e selecionar o que queremos apreciar da vida. Cada pessoa tem uma forma única de olhar e perceber o mundo. Ao apreciar a fotografia de Sebastião Salgado, podemos perceber a delicadeza do olhar que recorta a imagem árida e, ao mesmo tempo, comovente, pela presença de duas crianças enroladas em um cobertor. Em sua trajetória, o fotógrafo brasileiro revela uma preocupação com as questões sociais e ambientais em todo o mundo. Situações de extrema pobreza, exploração de trabalho e desolação são recortadas pelo olhar do artista, que colhe a melhor luz, o melhor enquadramento,
a sutileza do contraste e transforma a dor e a miséria em um espaço para a construção poética. Podemos, portanto, considerar que a fotografia é a forma poética do olhar, capaz de transformar um instante de vida em eternidade e tornar visível o que os olhos não conseguem perceber? Para que serve? Vamos refletir para que serve a fotografia? A poética da imagem é sensível nos dias de hoje. Quando temos uma excessiva produção de imagens fotográficas, muitas vezes, em vez de eternizar um instante significativo, elas tornam todos os momentos comuns e sem relevância. Neste capítulo, o livro traz a seção Você no Brasil, que traz o estado do Roraima, o olhar de Cláudia Andujar. Durante a década de 1970 e parte da década de 1980, a fotógrafa e ativista suíça Cláudia Andujar pesquisou o povo indígena Yanomami, que vive em regiões dos estados da Amazônia e do Roraima. A fotografia de Andujar documenta a vida dos índios, seus hábitos e suas crenças e busca registrar a identidade de um povo. Sua série de fotografias apresenta os índios individualmente, cada um deles identificado por um número, revelando a pouca importância social dada à identidade indígena e ao entendimento de cada índio como sujeito. A escolha da fotógrafa pela pesquisa com o povo Yanomami tem origem em sua própria história, marcada pela morte de quase toda a sua família durante a Segunda Guerra Mundial, segundo Andujar. Sem dúvida, minha fotografia é marcada pelo meu passado, um passado de guerra, um passado de minorias. Isso é algo que não só me preocupa, mas me perturba. É parte da minha vida. Me inteiro muito pela questão da justiça e das minorias que estão tentando se afirmar no mundo, mas se deparam sempre com um dominador que procura apará-las. Mas existe também o outro lado, que é a estética, o equilíbrio, presente nas minhas imagens. Nem sempre o lado social pode se juntar ao lado estético. Eu sofro por isso. Quando consigo juntar as duas coisas, me sinto aliviada. As imagens de Andujar aliam a denúncia social à estética, isto é, a aparência física e plástica de uma obra. Provocam o olhar do espectador, que a princípio se vê seduzido pela luz e pelos contrastes das fotografias, para depois ser levado ao universo do indivíduo ou de um coletivo que se apresenta e se permite ser visto. Cláudia Andujar se engajou na luta pelos direitos dos índios brasileiros e fortaleceu seu posicionamento diante da questão indígena. Sua obra é reconhecida e valorizada em todo o mundo, uma referência na fotografia brasileira. A situação dos povos indígenas brasileiros é ainda uma questão atual. A demarcação de terra, as condições de vida e de assistência social são pontos emergenciais para a maioria dos povos. Vocês vão pesquisar a situação dos índios aqui em Pernambuco e vão registrar num caderno como é a situação desses índios, tá, pessoal? Não esqueçam de me mandar pelo WhatsApp. Confira alguns elementos básicos da estrutura da fotografia que alternam a qualidade e a composição da imagem. A luz, elemento fundamental da fotografia. Sem ela não existiria a imagem fotográfica. A incidência de luz refletida altera a formação da imagem. Uma luz mais tênue apresenta mais nuances de sombra e áreas claras. Já uma luz muito forte forma as sombras bem delineadas. Os grandes fotógrafos estudam muito a luz da cena que desejam fotografar e desenvolvem uma sensibilidade bastante apurada para percebê-la. O ponto de vista, local onde o fotógrafo escolhe se posicionar para fazer a foto. Ele é essencial para a imagem e revela quem está por trás da câmera. Ao estudar com profundidade a obra de um fotógrafo específico, podemos reconhecer uma imagem como sua, observando o modo como o artista enquadrou e recortou o que via. O contraste, nuance de cinza que contrasta com as áreas mais claras e mais escuras em uma fotografia. O fotógrafo pode optar por trabalhar com uma ampla nuance de tons entre o mais claro e o mais escuro, ou criar imagens com poucas nuances e contraste forte entre o claro e o escuro. Cor. Antes da fotografia digital, os filmes fotográficos eram em preto e branco ou coloridos. Para fazer intervenções nas cores das imagens, podiam ser anexados filtros na câmera que alternavam a captação das cores. Atualmente,
Com a fotografia digital, o processo de escolha da cor pode ser feito durante a sessão de fotos ou depois, por meio do uso de aplicativos e programas de tratamento de imagem. Planos, caracterizados pela distância entre a câmera e o objeto fotografado, são denominados da seguinte forma: plano geral. O ambiente é o principal elemento e o objeto ou sujeito, portanto, é denominado pelo campo espacial. Plano médio. A relação de ocupação do espaço entre o sujeito e o objeto é o ambiente, é distribuída de forma equilibrada. E o primeiro plano, o objeto ou sujeito domina o espaço e o ambiente praticamente não aparece. Assim, concluímos, o capítulo 1 do livro 3, tá, pessoal? E as atividades eu deixo lá no plural. Beijos!